adorando ao Senhor. Este Senhor maravilhoso que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Desde as regiões celestiais, tem feito chover sobre nós o Senhor, as suas graças, as suas misericórdias, as suas bênçãos. Amém, queridos? Nesta noite, eu estou com uma palavra aqui e quero dar um tema para o Diego poder lançar lá nos vídeos que estão indo para o Face. Eu não sei se está bom o som aí, eu estou meio surdo hoje, tá? Então, se tiver muito baixinho, você dá um sinal aí. Se ficar muito alto também, tá bom? Eu vou procurar aqui conversar com vocês. O tema, Diego, vamos botar aí, ó, vigie na bênção. Tá bom? Então, bota esse tema aí. O texto que eu vou ler está no capítulo 6 do Evangelho segundo o irmão Mateus, lá no versículo de número 33. É um dos versículos mais citados pelos cristãos. É bem conhecido, né? Cristão conhece esse versículo, como diz os antigos, de cor e salteado, né? Sabe os detalhes, mas 6:33, é isso? E é um versículo que a maioria cita ele errado. Ele é tão conhecido, que a maioria não examina. E até cita ele errado. A maioria cita assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que citam? E é o que está escrito? É interessante, né? Nós temos que vigiar na bênção, porque quando nós estamos muito abençoados, nós relaxamos. Nós relaxamos. Então, aquilo que a gente acha que já conhece, aquilo que a gente pensa que já domina, normalmente se torna o grande tropeço para a nossa vida. Vamos fazer um estudo bíblico, irmãos, e nós vamos estudar o Sermão da Montanha, onde está inserido esse texto também. Isso eu já sei. E a pessoa relaxa, não presta atenção. De sorte que eu acabei refletindo a respeito do assunto aqui presente e de um outro texto que nós vamos ler. E cheguei à conclusão que nem sempre é o pecado que me deixa fora do reino de Deus. Veja só que coisa interessante. A gente tem muita preocupação do pecado, né? E eu não posso adulterar, eu não posso matar, eu não posso em termos, eu até posso, né? Mas não devo, porque o Senhor diz que não é para eu fazer, certo? Não devo mentir, não devo roubar, enfim. E eu cuido muito dessas coisas para que isso não exista em mim, para que eu não seja alguém dentro desses padrões de vida, porque são padrões de uma vida mal, né? Não, são ruins, não são bons, certo? Mas às vezes eu vou servindo a Jesus e vou ficando, e o envolvimento religioso, e o envolvimento com o sagrado, o envolvimento com as coisas da denominação a que eu pertenço. Alguém que até diz,
nasci na igreja, não é verdade, mas ele diz que nasceu na igreja, dando a expressão. Eu acho que eu até hoje não conheci ninguém que nasceu na igreja. Sempre nasceu em casa ou no hospital, dentro de táxi, dentro do carro da polícia. Mas eu não vi nenhum nascimento, não tenho ao menos notícia de um nascimento de alguém na igreja, no sentido de ter o bebê no meio do culto aí, no meio de todo mundo. Não conheço nenhuma história dessa natureza. Mas tem o irmão que diz, olha, eu nasci na igreja. Claro, ele está dando a ideia de que ele foi, desde pequenininho, criado no meio da congregação, entende? Foi evangelizado desde a sua infância. E quando ele avalia a si mesmo, ele conclui, olha, eu não roubo, eu não mato, eu não cometo adultério. É mais ou menos tipo o jovem rico, o príncipe de Israel, que diz para Jesus, né? Olha, eu guardo todos os mandamentos. E ele não estava mentindo, porque Jesus, se ele estivesse mentindo, Jesus, que sabe das coisas, podia ter contestado ele. Senão tu estás mentindo. Mas Jesus não disse que ele estava mentindo. Pelo contrário, Jesus acatou os argumentos dele, e ele disse, eu honro meu pai e a minha mãe, e eu faço tudo que a lei manda fazer, eu faço. Você entende o que é isso? Era um moço zeloso das coisas de Deus, um moço caprichoso da sua religião, um moço que se envolvia, né, vamos dizer, se tinha o coral lá, quem sabe ele cantava no coral, ou era acomodador, ou participava, sendo um príncipe, participava da direção da sinagoga. Ele era um dos príncipes. Olha que coisa interessante. Mas Jesus olhou para ele e disse, falta-te uma coisa. Então, toda a guarda do mandamento não foi suficiente para colocá-lo no reino de Deus. E é aqui que me chamou a atenção esse texto tão simples em sua estrutura gramatical, mas tão profundo em seu ensino, em sua revelação, no que está aqui dito por Jesus, que é, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas, não é demais, é estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, quando nós vamos para o contexto, Jesus vem dizendo para os seus discípulos que eles não devem viver de duas maneiras. De duas maneiras. Eles não devem viver, porque é prejudicial para eles. E não são duas coisas pecaminosas. Não são duas coisas inseridas em mandamento lá no canon bíblico do Antigo Testamento, na Torá. Não. Não está lá inserido nenhum mandamento dizendo que não farás, não podes. Jesus é que está trazendo esse assunto, e aí, claro, vira mandamento de Jesus, mas a partir daquele momento, dali para trás, eles não tinham esse mandamento, que é Jesus dizendo para eles, olha, não andeis inquietos. Não andeis inquietos. E outra palavrinha que ele diz, nem ansiosos. Ou vice-versa, não andeis ansiosos ou inquietos. Não andeis assim, não vivam. Andar sempre está tratando da vida. Não vivam ansiosos, nem inquietos. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pelo básico da vida. Jesus vai lá no básico, ele poderia colocar, não andeis inquietos por causa do carro, por causa da casa, por causa do dinheiro que vocês querem deixar para os vossos filhos.
Ele poderia colocar assim, mas ele foi no básico do básico. Ele queria atingir a todo ser humano que habita a terra. E queria que todo ser humano aprendesse uma coisa, ou duas coisas com ele aqui. Entende? Na essência, duas coisas. Primeiro, cuidem para vocês não ter ansiedade. Até porque a ansiedade abate, a ansiedade adoece, a ansiedade é prejudicial, a ansiedade acaba trazendo transtorno até para o físico. A ansiedade pode ser uma porta aberta para um estágio de depressão. Pode levar a doença tal que a pessoa perca a razão para viver, o sentido para viver. Então Jesus aconselha, ele traz essa palavra, não andeis ansiosos. Mas aí ele soma, e no meu entender, no que está revelado para mim nas Escrituras, Jesus já está falando até para nós, que estaríamos vivendo o princípio das dores, e aí o início do fim. Para nós, porque nós estamos muito mais perto da volta do Senhor Jesus do que eles lá estavam. Já se passaram 2000 anos. Não vai demorar Jesus voltar. E Jesus, que sabe todas as coisas, que tem a revelação do Pai de todas as coisas, e diante dele está o panorama das profecias. Ele é o espírito da profecia, diz a Bíblia. Logo, a vida da profecia é ele mesmo. Ele é aquele que diz como vai acontecer e o que tem as chaves, o poder de fazer acontecer como disse, pois Jesus Cristo é Senhor. Aleluia! Ele é Senhor, Ele é Deus. E é Deus maravilhoso, Deus querido, Deus bondoso. Ele é filho do amor. Aleluia! Pois o seu Pai é amor. Então ele é maravilhoso. E ele querendo preparar todos nós. Ele então traz esse alerta. Olha, não andem ansiosos. Nem inquietos. Porque a inquietude também é prejudicial. A inquietude faz com que nós percamos a visão. A inquietude nos cega. A inquietude nos cansa. E não é o que está acontecendo atualmente. A maioria dos seres humanos não está cansado. As almas cansadas, as almas aflitas. Porque falta-lhes a comunhão com o maravilhoso Jesus. Falta ser discípulo. Falta aprender de Jesus. E Jesus diz que o único remédio real para o desassossego, para a canseira, para os fardos pesados, que não são fardos nos ombros, são fardos na mente. As preocupações, as coisas que me fazem adoecer por sobrecarga. Ele diz que só tem um jeito de aliviar. E o jeito é ir a Ele, bater um papo com Ele, conversar com Ele, naquilo que nós chamamos de oração. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vocês que não aguentam mais, vocês que estão tristes, vocês que estão doentes, vocês que estão aflitos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Oh, glória a Deus! E aí ele diz, sabe como que eu alivio você? Se você pegar o meu jugo. E parece uma incoerência, Jesus gosta mesmo de assustar a gente. Porque ele fala de alívio mandando tomar jugo. E ele fala de alívio falando de fardo. Mas é um chamado para troca.
Ele disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que significa aprendei comigo? Aprendei da minha pessoa e aprendei com a minha pessoa. Aprendei dos meus feitos e aprendei com os meus feitos. Aprendei de mim. E aí ele diz, não precisa ter medo não, eu não sou bruto. Eu não vou xingar você, eu sou paciente. Eu vou esperar até você aprender. Não sofra muito, aprenda rápido, mas eu sou paciente. Pode vir, toma o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. E agora, se aprender comigo, na minha mansidão e na minha humildade, achareis descanso. Sossego. Nenhum descansadinho está desassossegado. Canseira é para os inquietos. Canseira é para os desassossegados. Ele disse, mas aprendei de mim e acharás descanso para a tua alma. Olha que coisa extraordinária. Ele estava vendo nós, irmãos, não só eles. Ele estava testificando e ensinando e apresentando soluções para nós. Como eu disse, nós somos uma geração que vivemos no meio dos sinais dos fins dos tempos. E os sinais dos fins dos tempos, segundo as Escrituras, traz a insensatez da ansiedade e da correria, do desassossego. E Jesus não quer que nós caiamos nessa cilada. Por que essa cilada? De ser ansioso, e tem gente que até gosta de ser ansioso, tem gente que se apresenta como ansioso. Vocês já viram? Ah, eu sou ansioso, eu sou assim mesmo ansioso. Ô meu filho, acorda. Essa ansiedade pode te deixar fora do reino. Essa ansiedade pode te deixar distante do Cristo. Então não tenha prazer em ser ansioso, porque não tem nada de bom na ansiedade. Na ansiedade, o que pesa mesmo é uma profunda ignorância. Na ansiedade, o que mais pesa também é a falta de fé. Então não há beleza nenhuma na ansiedade, não tem, e ainda que se ache nomes bonitos para identificar patologias da ansiedade, né? Tem gente que vê falar em fobia, pensa que é uma palavra bonita, é feio, é ruim, não presta, entendeu? Então não deixa a ansiedade te alcançar, é o que Jesus está dizendo. Ei, elimina ela antes, confia em Deus. Credes em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Tenham confiança em mim, tenham confiança no meu Pai. Não precisam ter receio. Então ele diz, não andeis ansiosos, nem inquietos. A comida, irmão, diz, como é que faz com a comida? Tenho filho. Ele conta a história dos pássaros. Como é que o passarinho sustenta seus filhotinhos, sua prole? Como? Aí Jesus ainda vai lá e diz, eu já vi que ele não, o pardalzinho, ele não tece, ele também não ajunta em celeiro. E você acha que ele passa frio? Pensa que ele vai morrer de fome? Só se você prendê-lo numa gaiola. Mas não, na natureza não. O Pai do céu cuida até dos filhotes do corvo. Jó disse que quando os pintainhos do corvo andam em redor do ninho, piando por falta de alimento, o Pai do céu providencia alimento para eles. Então não tenham preocupações, ansiedades, nem inquietude. Olhem, tirem tempo, só pessoas sossegadas conseguem olhar as aves, as flores. Então ele traz no contexto toda essa lição. Olhai as aves do céu,
Olhem também os lírios do vale. Olha só, nem Salomão, com toda a sua riqueza, o rei mais rico de Israel, nem ele se vestiu como um lírio dos campos. Não. Veja, aí ele vai longe, ele observa coisa que às vezes é desapercebido para nós. Se Deus veste assim os lírios dos campos, não cuidará de tu andar vestido também? Se ele assim alimenta as aves do céu, não colocará o Senhor alimento na tua boca, na mesa dos teus filhos? Oh, homem de pouca fé, creia e descanse. Não se envolva na correria deste século presente. Não se deixe iludir pela inquietude dos povos. Como já disse o salmista, bramaram as águas, agitaram-se os povos, mas o Senhor se movimentou no seu trono e a terra estremeceu. Oh, glória a Deus! O Senhor é poderoso! Ele tem o domínio de todas as coisas. Então sossegai, essa é a proposta do Senhor. Mas muito mais profundo, com relação ao sossego, está a busca do reino de Deus, que Jesus disse que deve ser a questão primordial na nossa vida. A questão primordial. Ele cita as coisas básicas da nossa existência para nos dar a lição maior, que é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Lá no grego, lá, basileia, governo, domínio. Porque tem gente que quando fala o reino de Deus pensa que é o céu. E tem gente que até tem medo de buscar o reino de Deus, porque não quer ir para o céu já. Não quer. É um medo. Jesus manda buscar o reino de Deus, mas eu não queria ir agora. Ele não está falando disso. Ele está falando de governo, de domínio, de ele exercer domínio sobre nós. Quando ele mandou orar, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, ele não estava simplesmente chamando, entende? Todo o exército celestial para vir e agora nos levar em fachos de luz para o céu. Não! Ele estava dizendo para nós desejar e nós querer e nós orarmos. O nosso desejo deve se transformar em oração. Ou a nossa oração deve se transformar em desejo, porque também a gente não deve simplesmente chegar lá na presença do Senhor e falar por falar. Jesus ensinou que quando nós falarmos com Deus, não é para usar de vãs repetições, não é blá, 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 blá ali na presença do Senhor. Né? Não, eu devo levar os meus desejos na presença do Senhor. Porque está escrito lá no livro do Salmo que o Senhor cumpre. Cumpre o quê? O desejo. O desejo do coração. Ao invés de, às vezes, nós perguntarmos assim, será que Deus não me atendeu porque eu não tenho fé suficiente? Muita gente pergunta para mim, eu só tenho orado, mas Deus não me atendeu, será que a minha fé é pequena? Eu digo, não, pequeno é o teu desejo. Pequeno é o teu desejo, porque muitas das coisas que as pessoas vão orar não é um desejo. Olha ali, fica com invejinha do outro e pede aquela coisa para ele também. Entendeu? São pedidos vazios, pedidos sem sentimentos, pedidos da boca para fora. Tanto que a maioria das orações que os irmãos apresentam diante de Deus esquecem. Olha só, a maioria das orações são esquecidas. Irmão, fui para a vigília, orei essa noite passada toda. Ai, que legal, você foi para a vigília. O que você orou? Irmão, orei tanta coisa que eu nem lembro mais. Nisso não há desejo. Isso só foram expressões. Quando a Bíblia trata do desejo, ele está tratando de uma fome e uma sede no íntimo do indivíduo.
É algo que me move, é algo que mexe comigo, é algo que me adoece se eu não alcançar. É algo que faz com que eu deixe todo o restante para ir atrás daquilo que eu quero. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci uma mãe que levou a sua menina, não lembro a idade correta, mas entre 7 e 9 anos de idade, ao médico, e o médico disse: olha, ela tem só 30 dias de vida, vai morrer. Os 2 pulmões estão totalmente arruinados, não tem mais jeito. Aquela mãe pegou a criança e veio embora, foi na casa de uma outra irmã, e disse para essa irmã o diagnóstico do médico, e a irmã disse assim: vamos buscar a Deus, nós duas, até Deus dar pulmões novos para tua filha. E aquela mãe olhou e disse: vamos. E começaram a orar. E antes de vencer os 30 dias, Deus deu 2 pulmões novinhos para aquela criança. Você sabe o que é isso? Substituiu o estragado pelo bom. Oh, glória a Deus. Porque havia desejo. Oh, aleluia, eu lembro da noite em que meu pai foi batizado no Espírito Santo. Ele foi mergulhado, imergido no Espírito de Deus. Nós saímos para ir a uma oração, ele já estava há 18 anos servindo ao Senhor. Mais ou menos. E eu ouvi ele sempre na congregação, ele dizia: Jesus não me batizou ainda, irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele falava assim: eu não recebi ainda, mas Jesus batiza no Espírito Santo. Eu, naquela noite, fui orar numa casa de uns irmãos com o meu pai. E lembro-me, quando nos ajoelhamos, ele, do lado direito meu, a sala estava cheia de irmãos. E ao lado direito meu estava o meu pai. E ele dizia assim: Jesus, me batiza. Eu quero ser batizado no teu Espírito Santo. Se tem alguma falha em mim, Senhor, diz para mim. Naquela hora o meu coração se moveu. E eu tive um desejo. Você sabe o que é um desejo ardente? Algo que te queima interiormente, que te move, te comove. E eu disse: meu Deus, batiza meu pai. Batiza ele, Jesus. Hoje é o dia. Batiza ele. E fui desejando aquilo. Eu esqueci de mim. Eu esqueci da minha esposa e meus filhos. Eu fui mergulhado naquele desejo. E de repente eu comecei a ouvir o meu pai. O meu pai dava um glória a Deus bem alto. Se ele estivesse aqui hoje à noite, vocês de vez em quando iam dar um pulo aí na cadeira. Porque ele tinha era um tiro no meio da turma, entendeu? Ele dava um glória tão alto que escutava lá na outra quadra. Ele tinha um vozeirão. E naquele momento eu percebi que o aleluia que o pai estava dando estava ficando diferente. Era um aleluia diferente. Você vai me dizer: como é que é, irmão Adilson, um aleluia diferente? Eu vou te dizer o que eu senti. Era um aleluia com brilho. Era um aleluia colorido. Era um aleluia que não era mais próprio da humanidade do meu pai. Estava misturado com o espírito. É isso. E no fim, o aleluia virou numa variedade de línguas e um cântico espiritual como eu nunca ouvi em lugar nenhum. E o pai foi batizado no Espírito Santo. Eu quero usar as palavras dele. Jesus ainda batiza, viu, irmãos? Mas é preciso desejar. É preciso querer. É preciso deixar de ser ansioso e inquieto
e entrar para o sossego do redil do bom pastor e beber das águas tranquilas do Espírito Santo de Deus, para receber também esse batismo espiritual. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus diz, olha, você busque o reino, Ele está falando de nós desejarmos sermos guiados por Deus, orientados por Deus, governados por Deus. Deixa Deus governar sua vida. Jesus diz, prioriza isso, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer outra coisa que você possa desejar nessa vida. Busque o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas se ajustarão. O comer e o vestir não faltará para quem confiar no Senhor. Aleluia! E eu posso acrescentar, agora acrescento eu, em nome de Jesus, não vai faltar casa para tu morar, não. Tu não vais viver na rua, não. Se tu não quiser, tu não viverás na rua. O Senhor fará com que todas as coisas venham convergir para o teu bem, para cumprir-se a profecia de Paulo, que diz, todas as coisas cooperam unidas juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, aleluia! Dos que ouviram o seu chamado. Aleluia! Daqueles que ouvem a palavra e desejam viver a proposta de Jesus. Nada lhes faltará. Oh, aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa é a palavra do nosso Deus. Que coisa extraordinária, os ensinos de Jesus. Aleluia! Preste atenção em tudo que ele diz, porque nenhuma só de todas as maravilhosas promessas do Senhor cairão por terra. Ele vela sobre a sua palavra, vela, vigia. Ele vigia sobre a sua palavra para cumprir. Oh, aleluia, se Deus prometeu, não tem inimigo, não tem inferno, não tem adversário, não tem criatura alguma, nem nesta vida, nem da vida futura. Não existe criatura física, nem espiritual, não vale encantamento, não tem macumba, não tem nada de ruim que possa fazer impedir a bênção do Todo-Poderoso sobre aqueles a quem Ele prometeu. Oh, aleluia! Tremam os infernos, alegrem-se os céus e regozijem-se todos os santos na terra, porque o Senhor cumprirá a sua promessa. Oh, glória a Deus! Mas eu e você, nós precisamos deixar a ansiedade de lado e deixar a inquietude. Infelizmente, alguns por não vigiar, se atrapalham com a bênção. Estão tão abençoados, não lhes falta nada. Como eu, assim, tão gordinhos. A geladeira tem o que escolher. Tem condução para ir e vir. Tem casas boas. Algumas são tão boas que as pessoas não querem nem sair de dentro de casa. É bênção. Não tem pecado nisso. Mas é preciso que a gente vigie. Porque também as coisas boas, também a bênção, sem vigilância,
pode me deixar do lado de fora do reino de Deus. O governo de Deus pode ser impedido de ser exercido em nós pela falta de vigilância na bênção. É o que nós encontramos em Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 30. Nesse texto, que é também correlato do texto que Jesus trata do reino. O Senhor diz que nos dias de Noé, antes de vir o dilúvio, então, os povos antediluvianos, eles viveram pertinho do juízo que Deus ia exercer na terra. Como nós estamos pertinho da vinda do Senhor. E, consequentemente, estamos aí para conhecer o anticristo. A manifestação do homem do pecado. Como está profetizado. Paulo diz que a vinda do Senhor não se dará sem que antes aconteça duas coisas na terra. Duas coisas são sinais direto e objetivo da vinda do Senhor. A primeira coisa é que uma apostasia generalizada vai dominar a terra. Jesus já tinha dito isso com outras palavras. Disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra? Quando ele voltar, vai ter pessoas ainda confiando de verdade, quietinhas, sossegadas, sem ansiedade? Só os que confiam de verdade. É fácil ver quem crê e quem descrê de verdade, porque verbalmente todos creem. Mas na frutificação, nas obras da fé, são poucos. Quando vai se observar as ações, as atitudes, o comportamento, a fala, o proceder, o equilíbrio, muitos que se dizem crentes se revelam descrentes. Porque na hora do impacto, da perseguição, dos sofrimentos, das dificuldades, muitos desistem porque a sua fé era só de boca, verbal. O verdadeiro, o autêntico crente, na hora da provação, da aflição, da escassez, da dificuldade, na hora da enfermidade, ele se revela mais confiante, mais firme, não se desespera. Muitas vezes ele é o consolador dos que vêm consolar. Ele abençoa os que vêm abençoar. O irmão vem cheio de cuidado para conversar com ele. Ele está em condição, estágio terminal de vida. E o irmão vem cheio de cuidado e diz, não, fica tranquilo, querido. Deus é maravilhoso. Daqui a pouco eu estou indo. Se apavore não. Eu sei para onde vou, eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que vai acontecer comigo. Aí a fé dele se revela. E a frutificação é extraordinária. Mas a grande massa, e todos passaremos por um batismo. Jesus fala desse batismo. Todos passaremos por um batismo de fogo. E infelizmente alguns irmãos, nós estamos estudando aí no discipulado, e alguns irmãos pensam que batismo de fogo é aquele de Pentecoste. Não, ali não é batismo de fogo, aquele é batismo de alegria, é batismo de regozijo, de satisfação, de prodígios espirituais. Não é aquele o batismo de fogo. O batismo de fogo é o batismo na provação. É o mergulho na tentação, é o mergulho
na provação, no sofrimento, na escassez, na dificuldade, no abandono, na perseguição. Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu tenho um batismo para ser batizado. Porventura vocês serão batizados nesse batismo também? E vocês conseguem beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram: sim, Senhor, nós também seremos batizados no teu batismo. E nós beberemos do teu cálice. E ele disse: quanto a ser batizado no meu batismo, de fato vocês serão. E não foi o que aconteceu com os apóstolos, escapando só o apóstolo João do martírio? Não foram perseguidos e apanharam, e foram presos, e foram queimados, e foram cerrados, e foram judiados, foram esfolados, foram prejudicados de todas as formas, perderam seus bens, ficaram sem nada, passaram pelo batismo de fogo que Jesus tinha falado. Esse é o batismo de fogo. Por que de fogo? O Pedro explica: a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro purificado no fogo. Porque é na provação que aparece o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não é o que se manifesta através da teologia da prosperidade. O verdadeiro cristão não é o cristão como a maioria aqui no Brasil pensa. Até tem muitos missionários no Brasil que querem ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para Portugal. Uma porção de gente quer fazer a obra de Deus nesses lugares. Cadê os que querem ir para o Irã, para o Iraque, para a Síria, para o Egito e para todos os países islâmicos e para a África e no continente africano, nas regiões mais terríveis da feitiçaria? Cadê os verdadeiros crentes que querem ir pregar a palavra, dizendo que tem chamado missionário? É incrível. Parece que Deus não gosta da África. Parece que Deus não chama ninguém para o Camboja. Parece que Deus não quer ninguém lá no Irã. Parece que Deus não ama os árabes ou as regiões árabes mais assoladas pelo islamismo radical. Cuide quando você diz que tem um chamado, porque Deus pode te batizar com fogo. Cuide. Ah, irmão, eu tenho um chamado para a obra do Senhor. Aí você vai conversar com ele, é para ganhar um salário da igreja. É para ir para as regiões boas. O chamado dele é para trabalhar onde tem de tudo. Mas cadê os homens de Deus que andam sem interesse e que confiam em Deus como as aves do céu? E que confiam que Deus os vestirá como os lírios do campo? Cadê? Então, Jesus mostra que haverá para todos nós, ele diz que todos seremos batizados com fogo. E quem não for tem algum problema. Todos passaremos pela experiência de depender de Deus, de confiar em Deus, de esperar em Deus. São chamas diferentes para cada um, mas todos somos convidados a receber esse batismo. Houve um tempo que os irmãos, sem entender, oravam muito para que esse batismo viesse. Porque eles entendiam que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo era falar em outras línguas. Mas não, Paulo escreve e diz que falar em outras línguas é um dom de Deus. Não é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus, como Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que tem uma coisa que eu quero te dizer. Nós até podemos ser cercados por sofrimentos, por dificuldades, por problemas. Mas se somos guiados pelo Espírito Santo, pode começar a sorrir. Porque Ele, o Senhor, faz a ferida e Ele liga a ferida. Oh, glória a Deus, se Ele nos leva ao deserto, Ele nos tira do deserto. Se Ele nos conduz às provações, Ele nos dá vitória nas provações. E eu quero te dizer com experiência própria,
As lições adquiridas nas provações não podem ser aprendidas nas universidades mais caras do planeta Terra, nem nos laboratórios de ciências mais aprofundados, mais famosos do mundo. As experiências no batismo com fogo trazem lições de vida espiritual que só na experiência face a face com Deus o homem adquire. Então não tenha medo não, mas busque o reino de Deus e a sua justiça, e Ele cuidará de você. Oh, glória a Deus! Quanto à prova da nossa fé, ela se dá como a prova de Noé. Capítulo 17, versículo 26 do Evangelho de Lucas. Jesus diz, e isto, para concluir o que eu estava falando, a provação vem para identificar os verdadeiros cristãos. Ela virá para todos, para identificar os verdadeiros cristãos. A apostasia, que numa palavra bem simples é a descrença, é o crente que deixou de ser crente. É aquele que tinha fé e não tem mais. A apostasia não é um sinal que se dá no mundo. A apostasia é um sinal que se dá dentro da igreja. Então Paulo diz que Jesus não virá sem que antes venha a apostasia, a descrença, a desfé, a incredulidade, o ateísmo, como resultado de decepções, como resultado de frustrações dentro da igreja, que prega uma porção de coisa e que não acontece nada. Essa frustração, o ministério da injustiça, que é operante no planeta pelo espírito anticristão, que significa o espírito anti-unção. Infelizmente a palavra Cristo não foi traduzida para nós corretamente. Toda tradução, ao invés do nome Cristo, deveria trazer ungido. Que a palavra Cristo do grego quer dizer ungido. Assim como a palavra Messias em hebraico quer dizer ungido. Então nem a palavra Messias devia aparecer na nossa Bíblia, nem a palavra Cristo, mas na tradução direta, o ungido. O que significa que nós aprenderíamos com muito mais facilidade, porque quando eu falo de anticristo, ou surgirão falsos cristos, logo os irmãos vão lembrar aí do Henri Cristo e de outros que se apresentam como Cristo. Mas não é isso que Jesus está falando não, Jesus não está falando do surgimento desses indivíduos. Jesus está falando do surgimento de muitos falsos ungidos. E quando você ouve falar do ungido do Senhor, você lembra de quem? Você lembra dos pastores, dos profetas. Então Jesus disse que nos últimos dias, muitos seriam falsos ungidos. Falsos pastores, falsos profetas. Ministros no espírito do anticristo. E como é que se conhece eles? Judas escreveu como conhecer eles. Pedro escreveu, Paulo escreveu. E uma das formas que eles se apresentam é no espírito de Balaão, que buscava galardão por prática da justiça. E que galardão queria Balaão? Dinheiro. Dinheiro. Quando você vai fazer pesquisas e encontra a Didaquê, é uma literatura apostólica usada no primeiro século. Você vai ver que entre os argumentos da Didaquê, os apóstolos diziam aos jovens ministros que iam ficar nas congregações, que não tinha templo não, as congregações eram nas casas. E Paulo dizia então, Paulo e os outros apóstolos deixavam para aqueles ministros, tem a Didaquê, que data o seu original mais antigo do que a nossa Bíblia, o Novo Testamento, já que os pergaminhos mais antigos do Novo Testamento foram perdidos. O da Didaquê tem data mais antiga, data aí do ano 100. E você vai ler se quando
um profeta ou um pastor, um profeta, um evangelista, um apóstolo vier e ficar na tua casa mais de 2 dias, não é um homem de Deus. Porque os apóstolos ensinavam que ninguém deveria ser pesado ao irmão. Quando um profeta, um apóstolo, um evangelista, um pastor chegar no meio de vocês, realizar alguns milagres e depois ele pedir dinheiro, não é um homem de Deus. Olha só. Agora traga para os dias atuais e vem comigo. O que mais fazem hoje? Que raridade uma reunião sem falar em dinheiro. Que raridade uma reunião onde a gente só cante, ore, ouve a palavra e vai embora alegre. Não. Agora tem meia hora para pedir dinheiro. Por quê, irmãos? Eu estou falando isso, não tem nada com eles. Eu estou falando isso para alertar você e só mostrar para você como é que a apostasia surge. A apostasia surge por 2 vias dentro das igrejas: política e dinheiro. Política e dinheiro na igreja. Ora, um homem com vocação espiritual, chamado de Deus, que recebe a unção do Senhor para fazer uma missão nobre, realizar algo grandioso, salvar almas, pescar vidas para o reino de Deus, larga a sua vocação e o seu ministério para concorrer a um cargo de vereador, de prefeito, de deputado, de senador, de presidente da república. Ora, esse homem perdeu a visão espiritual, amados. Mas eles estão atuantes no espírito anticristão, porque é preciso que isso aconteça, para que a apostasia seja desenvolvida ou disseminada nas igrejas. É por causa desses homens que a maioria vai deixar de crer. Nós ainda não alcançamos esse ponto. Ainda estão botando muita fé na bancada evangélica. E é ela que vai ser responsável pela desfé, pela descrença. Ah, se nós botar um presidente da república cristão, o Brasil muda. Ah, meus irmãos, vai ser uma vergonha. Vai ser uma vergonha. Os cristãos vão descrer. Vai entrar a apostasia. Entende o que eu estou te falando nessa noite? E com isso cada um vai então dar continuidade àquilo que já está acontecendo hoje. Que já está acontecendo. Como nos dias de Noé. Cada um vai comer, beber. Tem pecado em comer, irmão? Não. Não. Mas cada um vai cuidar de comer a sua comidinha. Beber, tem pecado em beber? Nós não estamos falando de bêbado, não. Beber. Está com sede, bebe água, tá? Beber uma coquinha. Beber. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam. Tem pecado em casar? Não é pecado casar. Estavam cometendo pecado aqui? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, faziam noivados. Noivados. Até o dia em que Noé entrou na arca. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não cultuavam mais. Não buscavam mais a Deus. Não oravam mais para vir o reino de Deus. Descreram. Ficaram frios. Na inquietude, cada um buscava fazer o que era seu próprio.
Comia. Não vou hoje, não. Tem uma festinha aqui. Não, faz a oração? Não vou. Por quê? Tem um casamento para ir. Eu quero que você entenda que não tem pecado nenhum em ir no casamento, não tem pecado nenhum em comer, não tem pecado nenhum em beber, mas o que Jesus está dizendo é que eles se desligaram, se desconectaram da realidade espiritual, viraram apóstatas, viraram descrentes, não confiavam em mais nada. Até o dia em que Noé entrou na arca. Está acontecendo, estão construindo uma arca no meio deles. Tem uma pregação diária no meio deles. Mas eles estão adormecidos. Eles estão desligados. Eles estão como os favelados do Rio de Janeiro que se acostumaram com tiro para lá e para cá. Não tem mais que dar importância. A gente, não sei se volto, tchau. Vou trabalhar. Não sei se volto. Mas os tiros não te chamam a atenção? Não chama mais. É tanto que já... O desassossego, a correria, os cuidados desta vida. O materialismo, o capitalismo. As coisas daqui de baixo envolveu o coração das pessoas. E aí, eu já não vou falar do mundo não, dos crentes. Que os crentes eles não têm mais tempo para oração, marcar oração 6 horas da tarde, loucura. E aí eu também já não estou colocando aqui os que são empregados, como uma enfermeira, como um médico plantonista. Não, ou como alguém que trabalha de frentista num posto e que precisa cumprir um horário, às vezes numa escala diferenciada. Eu não estou falando nem desses. Eu estou falando daqueles que podem fazer a sua própria escolha, dos que trabalham para si, dos que trabalham até as 5 da tarde, mas que não têm mais energia, porque estão esgotados da inquietude, da correria, do ter. Um povo que não dá mais graças a Deus. Não dá graças a Deus, é um povo que só sabe pedir bênção e não sabe nem que bênção quer. Não é um povo mais que se aproxima de Deus por Deus, pelo anelo de Deus, por desejo de Deus, pela comunhão com Deus, para, como disse o salmista era rico, tinha de tudo, o Davi tinha de tudo, agora ele escreveu um salmo dentro da plenitude da sua riqueza. E ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor. E vamos falar de desejo, pedi e a buscarei. Eu quero tanto que eu vou buscar. Não é só, Jesus, eu tenho uma vontade de ser um santo. Não, eu vou procurar ser santo. Jesus, eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo. Não, eu vou guerrear em oração. Sabe aquele texto que Jesus diz, os poderosos se apossam do reino de Deus. Os violentos se apossam do reino de Deus. Os esforçados se apossam do reino de Deus. Eu quero e quero mesmo. O salmista disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que tu quer, salmista? Diz aí, fala para nós. E ele fala, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse cara tá maluco? Tudo que tu quer só tá na igreja. Tu tem dinheiro para passear, tu tem dinheiro para sair por aí afora. E agora tu só quer estar na igreja. Tu tá maluco, Davi? Ele disse, não. É que se eu morar na casa do Senhor, eu vou contemplar a formosura dele. Oh, aleluia! Eu vou contemplá-lo, eu vou enxergá-lo. Eu vou me envolver com ele de tal maneira que eu vou conhecê-lo cara a cara. Eu vou contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo.
Quem não vigia com as bênçãos se perde com elas. Começa a usar dos seus carros, começa a frequentar os banquetes, começa a se envolver com o mundo, começa a se misturar com os povos, começa a viver dentro do propósito terreno, se enamora do mundo, até que adultera contra Deus, já que o amor do mundo é inimizade contra Deus. Ele disse, eu quero estar na casa do Senhor, eu quero aprender, todo dia eu quero aprender, todo dia eu quero contemplar a formosura do Senhor. Nos dias de Noé perderam esse desejo, perderam. E aí cada um andava o seu caminho, cada um vinha quando queria, fazia como queria, andava de qualquer jeito, priorizavam coisas secundárias e negligenciavam as primárias, desprezavam o essencial e valorizavam aquilo que não era essencial. Jesus disse, até que veio o dilúvio. Veio o dilúvio e pegou eles tudo desapercebido. O dilúvio chegou num dia que ninguém prestava atenção. Ninguém pensava em céu, ninguém pensava em Deus, ninguém pensava, só pensava em comer, beber, comprar, vender, trocar. Na continuação, Jesus diz que também, como também da mesma maneira, versículo 28, aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? Olha lá, comiam. Povo abençoado. Povo que tinha dinheiro, comprava. Povo que desenvolveu-se de tal forma que vendiam também. Tem pecado em comprar? Tem pecado em vender? Não. E por que Jesus fala disso? É que é empolgante comprar. É empolgante. Tem médico que receita para as irmãs que estão ansiosas ou depressivas, dar uma volta no shopping. Ela se cura e o marido fica depressivo. Não é assim? Mas dá uma voltinha, vê a vitrine. Olha, qual é a mulher que vai ver vitrine e não vai querer comprar? Desculpe as irmãs, mas é intuitivo da mulher, né? Vitrine bonita, desejo aguçado. Né? E tem homem também. Tem homem também, né? Compravam, vendiam, plantavam prosperidade, plantavam, edificavam. Nossa casa está pequena, vamos aumentar mais um pedaço aqui. Eu conheci alguém que fazia uma cozinha nova e depois fazia uma cozinha pequenininha. O Ronaldo conhece também. Fazia uma cozinha pequenininha para não sujar a cozinha nova. E depois reformava a cozinha pequenininha e ela ficava uma cozinha bonita. E aí fazia outro ranchinho para não usar aquela que ficou bonita. Entendeu? Bênção. Tem dinheiro. Vamos gastar. Comprar, vender, edificar, plantar, vamos comer. Não há pecado aqui. Mas tudo isso, se eu não vigiar, pode me envolver. E se tudo isso me envolver, eu posso me esquecer que tem Deus para eu servir. Eu posso esquecer do meu Deus, do meu amigo chamado Jesus. Não é à toa que ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus.
não tem pecado quando ele está em primeiro lugar. Quando ele faz parte das primícias. Nunca falei aqui sobre dinheiro. Vou falar hoje à noite. Mas não é para pedir, não. É para dar uma lição. Salomão escreveu em Provérbios e disse: honra ao Senhor com toda a tua fazenda, com todos os teus bens. A primeira parte, as primícias da tua renda. Você sabe o que é isso? Honra ao Senhor com todos os teus bens. A casa sirva aos irmãos. E que o Senhor seja bem-vindo nela. E que dela nunca seja convidado para se retirar. Meu carro, que não seja um objeto de idolatria meu, mas que seja um objeto da minha mordomia e que ele sirva também a todo irmão que precisar. Que as minhas roupas não sejam olhadas simplesmente como minha, mas que eu tenha a consciência que se o eterno, o grande Deus, permitiu que eu tenha, nenhum irmão andará descamisado perto de mim, a não ser que seja a escolha dele num dia quente de verão. Que os nossos calçados sejam simplesmente a ferramenta que Deus deu para que a gente saiba humildemente calçar o pé do outro. Que não haja em nós a consciência de que o que é meu próprio. Mas que cada um considere que o que possui é de todos. É esse o ensino de Jesus. Esse é o ensino de Jesus. É o ensino do desapego. É o ensino do despossuir-se. E neste sentido que nenhum de nós seja possuído pelo que possui. Mas que as nossas posses sejam só uma coisinha que o Papai do Céu deixou na nossa mão por um pouquinho de tempo, sabendo nós que a nossa vida é como um conto ligeiro e como um vapor que aparece e logo se desvanece. Assim que é a nossa vida. E que ao partirmos, não levamos nada, assim como nada trouxemos. Ora, se não houver quietude em mim, e se não houver tranquilidade e sossego interior, se a paz do Senhor, que a maioria dos crentes saúda o outro sem consciência do que está falando. Quantas vezes vi um irmão brigando com o outro, dando a paz do Senhor para o terceiro? Quantas vezes discutindo com um vendedor, e de repente chega um irmão, a paz do Senhor, irmão. Hipócrita, fingido, cego, nu. Volta-te para o Senhor e que a paz do Senhor seja algo que governe meu coração, domine meu ser.
Então, na paz do Senhor e na consciência de que as coisas são colocadas em minhas mãos por um pouquinho de tempo, como eu disse, para que eu, como mordomo de Deus, usufrua delas, ajudando quem não tem, fazendo das primícias de todas as coisas que me chegam um ingrediente de honra para o Senhor. Honra o Senhor com a tua renda, com toda a tua fazenda, ou melhor, honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Então se encherão de mosto os teus lagares e de trigo os teus celeiros. Oh, sabe o que ele está dizendo? Então tu serás rico. Então tu enriquecerás. Não toma lá da cá, porque até para isso Jesus trouxe instrução e disse que essas são as práticas que a gente deve fazer em segredo. Na ilustração mais conhecida, o que a tua mão direita faz, não saiba a tua esquerda. Não toques trombeta diante de ti. Não anuncie para ninguém o que tu estás fazendo, porque se essas coisas forem feitas de forma discreta, humilde, secreta, teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Oh, coisa grande, coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Mas isto não é para homens e mulheres desapercebidos. Isto não é para homens e mulheres inquietos. Isso não é para ansiosos. Isto é para a pessoa que ora, venha o teu reino. Eu quero ser dirigido pela tua verdade. Eu quero ser guiado pela tua palavra. Eu preciso brilhar com o brilho da tua glória. E eu sei que para brilhar com o brilho da tua glória, eu preciso viver na tua presença. Brilhe o teu rosto no meu rosto. Aleluia! E o meu coração tenha a tua presença. Então a tua glória irradiará através de mim. E o mundo vai ver que tu és Deus, Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os desapercebidos, inquietos, ansiosos, preocupados, os que seguem na correria da vida presente, cujo coração não busca as coisas que são de cima, mas se ocupam com as coisas que são de baixo. Os infiéis na matéria nunca alcançarão as glórias do céu, do Espírito. Mas aquele que no pouco for fiel. E o que é pouco aqui? Aquele que for fiel na matéria, vivendo nessa casinha terrestre, que logo vai se desfazer. Quem for fiel aqui, diz Paulo, será muito rico ali, porque receberá do Senhor um edifício, não mais uma casinha. Como cantava Dico e Rosinha, essa casinha branca, não mais esta casinha, não. Alguns têm uma casinha negra, outros uma casinha vermelha. Mas quando esta casinha se desfizer, teremos de Deus um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Aleluia! Quem vai receber?
os que estiverem tendo visão de anjo como Ló, os que estiverem firmes na palavra de Deus como Noé, os que conservarem pacientemente a palavra do Senhor no seu viver, no seu coração, esses receberão do Senhor o galardão da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Fique com estas palavras, meus amados. Se deixar, eu falo hoje a noite toda. O meu coração está fervendo com palavras boas. Eu estou falando para vocês e eu estou tendo visões de Deus, irmãos. Eu não sei se você ainda é crente para crer em revelação, para crer em visão do Senhor. Eu estou falando para vocês e os olhos do meu consciente estão enxergando coisas grandes, coisas firmes, que até hoje não tinha sido revelado para mim, mas o Senhor, por sua graça e misericórdia, me revela aqui nesse momento. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Eu preciso dizer para vocês, as coisas espirituais são verdadeiras. Oh, aleluia! As coisas que Deus tem falado conosco é verdade. Nós precisamos nos ater a essas verdades. Oh, aleluia, aleluia. Cuide, o espírito da apostasia está plantado na terra. O inimigo está trabalhando para levar os homens e mulheres da terra à descrença, às dúvidas, e as artimanhas dele, as suas astutas ciladas, são tremendas, irmãos. Ele está usando a literatura, ele está usando o intelecto de homens geniais na terra, ele está usando da matéria para confundir, ele está usando de argumentos teológicos para levar as pessoas à perdição. Mas desta noite, em nome de Jesus Cristo, eu te sirvo revelação de Deus para a salvação da alma. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo, Ele está apertando o meu coração nessa noite. Aleluia! E Ele está sentindo o que eu sinto, meu filho. E eu digo, eu sinto, meu Senhor. Ele diz para o meu povo, o meu coração também dói. Não quero que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento para a salvação. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Não se iluda, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, a destruição, o aniquilamento. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Oh, oh, oh. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de salvação nesta casa. Aleluia! Hoje o Senhor quer perdoar pessoas, quer recuperar pessoas. O Senhor quer erguer vidas aqui esta noite. Ele quer ressuscitar gente que já estava indo para a cova. O Senhor quer salvar você. Oh, aleluia! Fique de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não é hábito meu, mas hoje eu quero orar com pessoas aqui perto de mim. Quem está sendo despertado nessa noite e quer oração, quer dizer, eu preciso de mudanças na minha vida, meu irmão.
Deus falou comigo nessa noite aqui, eu preciso ir além das medidas que aprofundei-me até o presente. Venha depressa, por favor, cante para mim. Assim, ó. Venha Deus, a Jesus, nessa... Oh, aleluia! A Jesus, teu coração e terás sua luz, a perfeita salvação. Vem enquanto Deus te chama. Vem para Jesus. Aleluia. Faz um pacto com Deus nesta noite aqui. Aleluia, diante das testemunhas aqui presentes e de todos os santos anjos de Deus que estão neste lugar e na presença do Senhor que nos ama. Renda-se ao Senhor nessa noite e deixa Deus cuidar da tua vida daqui para todo sempre. Aleluia. Os irmãos que estão ali, estendam as mãos para cá. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão Jair, impõe as mãos sobre essas vidas que estão aqui. Quero pedir ajuda aqui também do nosso irmão Luiz, faz favor. Impõe as mãos aqui sobre essas pessoas. Glória a Deus. Irmão Silvio, aí perto de você, faz favor, impõe as mãos sobre esses irmãos. Nessa oração também vou orar pela Josiane. Então Josiane, Cada e Vitória, elas estão em casa ouvindo esta mensagem pelas redes sociais. Oração pela Eliette Pacheco, está com dores e depressão. É uma noite de vitória para esse povo. Oração por Lete Silva, com depressão. Oração pela Elizabeth Manerique, ela está com forte enxaqueca. Pela Nelly Zeni, que pede oração por Aldo Ramos. Ou seja, Nelly Zeni pede oração por Aldo Ramos, está precisando de saúde. A Sandra Correia, que está com forte gripe. Oração também pela Sandra e pela irmã Matilde, né? Também pedi oração pela Débora Machado, problemas de saúde. Ainda temos outro aqui, oração por Newton, amigo do Cláudio. Restauração espiritual. Ah, meu Deus, como eu estou vendo coisas lindas aqui nessa noite. Eu estou no Espírito contemplando maravilhas do Senhor nesse lugar. E amém. Oração pela Cris, internada em Porto Alegre. O Senhor sabe da necessidade de sua filha. Vamos falar com Deus. Pai do céu, oh Deus maravilhoso, Deus santo e glorioso, a minha alma exulta na tua presença e todo o meu ser te glorifica nessa noite. Tu és um Deus indescritível, Senhor. Magnificentíssimo é tu, meu Deus. Não há como descrever a glória de poder comungar contigo e estar reunido com irmãos e irmãs diante da tua face. A ti seja a glória nessa noite. O louvor e a honra tributamos a ti, porque és digno, Senhor. Não há Deus como tu.
Não há Deus semelhante a ti, Senhor. Na verdade, só o Senhor é Deus. Ao Senhor seja a glória para todo sempre. Rogo agora, meu Deus, que segundo a tua graça manifestada através da revelação da tua palavra, o Senhor toque nessas vidas que aqui estão, cada um apresentando o seu desejo, a sua necessidade, a sua carência, a sua fragilidade, cada um confessando diante de ti, Senhor, o desejo do seu coração, para que na ação do teu Espírito Santo, tu cures agora, meu Senhor, e tu restaure a alma e fortaleça o coração. Faz obras maravilhosas na vida de teus filhos e filhas nessa hora. Faz, Senhor, com que cada servo teu seja tocado pela unção, meu Pai. Como está escrito, que a unção quebra o jugo, a unção traz vida, a unção traz força, a unção restabelece a paz no coração. A tua unção aviva o ser do homem. Oh, glória a Deus. Abençoa cada um deles. Tu sabes o que fazer por eles. Portanto, estende a tua mão gloriosa e age na vida de meus irmãos e irmãs nessa noite, meu Pai. Aviva a tua obra em cada coração. Oh, aleluia! Fortalece, enche de ânimo, de esperança. E ao saírem desta casa, meu Senhor, que cada um leve consigo a graça da tua unção. Batiza-os, meu Pai, no Espírito Santo. Aleluia! Mergulha-os em ti mesmo, meu Senhor, e dá dons espirituais aos meus irmãos. Faz maravilha na vida de cada um, Senhor, em o nome de Jesus. Oro também, meu Pai, por estes que aqui mandaram esses pedidos de oração. Eu li cada nome, o Senhor ouviu. A irmã Rose também apresentou a Cris. Querido Senhor, ajuda estas vidas, leva a saúde, leva a libertação, meu Pai. Vai soprar o teu Espírito e traz vida, vida e salvação embaixo de tuas asas. Oh, aleluia! Faz maravilhas, Senhor, e que fique a testificação de que tu estivestes conosco nessa noite, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus!